Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. A gente volta a falar sobre a morte de 2 pessoas que morreram atropeladas na rodovia que liga Campinas a Montemor. Foi em Hortolândia. Os familiares das vítimas, a gente mostrou ontem, pedem justiça diante da imprudência, E eu estou muito preocupado e a gente não vai esquecer esse caso porque eu acho que a gente corre o risco grande de ver alimentada a impunidade nesse caso. Porque outros casos como esse já terminaram em impunidade. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavá, que está aqui, ó. Olho na notícia. Uma pessoa muito boa, uma pessoa amiga. Eles iam na minha casa junto com ela, eles almoçavam lá. Então era uma pessoa muito amiga, muito legal mesmo. Um homem que não gostava de pegar caronas, nem mesmo andar de ônibus. Com síndrome do pânico, seu Américo Antônio preferia dirigir o próprio carro. Dono de um bar aos 61 anos, seu Américo gostava de passar a maior parte do dia trabalhando ao lado da família. Porque a gente não saía, não tinha coisa de sair. Agora, quando a gente já terminou a casa, a gente estava saindo. Fomos no cinema, fazia muito tempo que a gente não ia. Eu tinha no cinema uma vez só com ele. Aí fomos agora para Cotia, fomos no cinema junto. Há pouco mais de um ano, ele oficializou a união com Dona Maria. Depois de 13 anos juntos, o casal se casou com tudo o que tinha direito. Vestido de noiva, tudo. Então estava muito feliz mesmo. Durante o pouco tempo de casados que tiveram, a amizade falou mais alto. E o respeito entre os dois servia de exemplo a todos. A gente morou junto muito tempo. A gente morou junto 13 anos e casou um ano, está com 1 ano e 2 meses que a gente foi casado. Mas mesmo quando a gente morava juntos, se considerava marido e mulher. Na manhã de sábado, depois de descansar, seu Américo se preparou para fazer uma passeata com um amigo. Segundo a mulher, ele nunca gostou de participar desses eventos, mas o fez para agradar o colega. Diferente do que costumava fazer, ele pegou carona e deixou o próprio carro em casa. E lá parece que eu tô com o resto que eu não vou. Eu digo, você que sabe, não tem só essa passeata, vai ter mais. Porque ele não gostava muito dessas coisas. Por volta das 10 horas da manhã, seu Américo se sentiu mal e ligou para a esposa, avisando que voltaria para casa. Quem que tá aí agora? Eu digo, ninguém, eu tô sozinha. Não tem ninguém que dirige aí que eu não dirijo, Para vir me buscar? Eu digo, não. Foi só isso que eu lembro que eu falei para ele. Tá bom, obrigado, um beijo, tchau. Foi a última palavra dele. Vítima de um acidente de trânsito e da imprudência de um motorista que atropelou outras 3 pessoas, seu Américo morreu. Muito difícil. A casa... Poder ver o corpo dele. A casa, qualquer lugar da casa, ele tá ali. Olha, ele não gostava de pegar o carro, aliás, carona em carro que ele não conhecia, geralmente dirigia o próprio carro. Aí, no sábado, foi participar desse evento, foi um evento político, não é isso, ô Vinícius? Acho que era uma passeata política, alguma coisa assim, na cidade de Hortolândia. Aí no meio da passeata ele não se sentiu bem, só que não tinha ido naquele dia com o próprio carro. E aí teve que voltar de ônibus, fazia tempo que não andava de ônibus. Aí ao esperar no ponto de ônibus ali, a história de uma tragédia, alguém que estava no lugar errado, na hora errada, que veio esse infeliz aí que estava disputando um racha, segundo uma testemunha, perdeu o controle do carro, matou 2 pessoas, entre elas esse senhor aí, vítima da imprudência, vítima da imprudência nesse suposto racha. Olha, até quando vai ter esse tipo de coisa, hein? Até quando as pessoas vão matar e vão ficar impunes? Ou vão se sentir confortáveis a matar porque sabem que não vão ser punidas? Ah, faça-me o favor, hein? Vem comigo aqui, ó. Eu já tenho um monte de participação a respeito desse caso envolvendo a crueldade contra um cachorro. Tá lá no Facebook, eu tô pegando o telefone aqui por onde eu vou acessar o Facebook. Você tá vendo escrito lá, facebook.com/Rodrigo Salomão, é só digitar na internet que eu tô lá, ó. Eu vou resumir aqui, daqui a pouco eu vou trazer mais participações, mas eu vou resumir aqui na participação da nossa ouvinte Silvia, telespectadora aqui da Band, o seguinte: o monstro que espancou esse lindo cão tem de receber a mesma surra na cadeia. Esse é um verdadeiro monstro. Sinto nojo, chorei muito ao ver as imagens da reportagem.
Nós vamos trazer a reportagem completa. As imagens são fortíssimas, o cãozinho está lutando para sobreviver, né? É um cão da raça Rottweiler, lindo cachorro, tem fama de mal o cão Rottweiler, mas eu mesmo conheço gente que tem cachorro Rottweiler, o cachorro é tão manso, mas tão manso, né, que não faz o que faz um ser humano para uma outra pessoa, jamais, jamais. Aliás, o bicho geralmente age por instinto, né? Enquanto o ser humano age por pura maldade, O bicho não tem maldade, o bicho tem instinto. Em alguns o instinto de caça, em outros o instinto de defesa, em outros o instinto de proteção. Quantas cenas você já não viu de um cachorro que fica ao lado do seu dono, ao lado do seu amigo, até mesmo no leito de morte, hein? Quantas cenas dessas você já não viu por aí? Mas nesse caso aí, olha, um bom coração, né? Aliás, um cachorro de um instinto a quem não cabia qualquer tipo de reparo aqui, foi vítima dessa agressão gratuita. A cabeça do cachorro está quadrada, gente. Deus do céu. É mais um caso de crueldade contra animais. Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. As marcas da crueldade podem ser vistas a olho nu no corpo deste cachorro. Todo animal merece respeito, tem que ter carinho, além de uma alimentação adequada. E, infelizmente, no caso desse, era um cachorro de guarda e que servia para apanhar somente. Com pouco mais de 1 ano e meio, o animal foi encontrado todo machucado nesta construção, no bairro Botafogo, em Campinas. Aqui ele passava o dia inteiro cuidando da área, mas, ao mesmo tempo, era vítima de maus tratos. Foi através de uma denúncia, a doutora ligou pra gente falando sobre esse animal que estava em condições críticas realmente. A minha equipe foi até a casa onde se encontrava, que era uma construção abandonada, e tinha um rapaz que cuidava dessa construção, e a gente encontrou o cachorro nesse estado, né? Lastimável. O dono do animal afirmou que ele costumava bater forte com a cabeça no portão quando o caminhão de lixo passava e, por isso, estava com tantos ferimentos. Do meu ponto de vista, é muito estranho como clínico, e dentro do exame clínico, esse animal tem fratura de costela, ele tem edema na anca, quer dizer, na parte de trás, muito grande, tem um trauma na cabeça com corte, sinais de espancamento claro realmente que esse animal tem. Resgatado, o cão, que não tem nem mesmo nome, luta para sobreviver. Na tentativa de salvá-lo, o veterinário não mede esforços. A gente está fazendo o que a gente pode agora, os primeiros socorros mesmos, até a gente fechar diagnóstico para saber o que mais ele teve, né? O caso foi registrado na Delegacia de Proteção aos Animais. O dono do cachorro deve responder por maus tratos. Olha, parece que ontem o pessoal da clínica entrou em contato com a gente, ô Vinícius. Eu não sei nem como é que está essa situação. A gente entrou em contato, essa informação, parece que o cão continua em estado grave, lutando para sobreviver, gente. E esse rompimento aí dos órgãos internos que esse cãozinho pode ter sofrido, aliás, já foi confirmado pelos exames, né? Infelizmente é algo muito difícil de ser tratado, muito difícil de ser tratado. A Regiane está lá no Facebook escrevendo o seguinte, olha: estou vendo aqui o cachorro, até choro. Acho que quem faz isso com animais deveria ser condenado como tentativa de assassinato. Eu tenho meus cães e gatos e trato eles como se fossem meus filhos. É o que deveria ser, né, Regiane? A gente devia respeitar os animais, porque os animais, eu repito, né? Quantas cenas a gente já não viu de um cãozinho com seu dono, com seu amigo, até no leito de morte. Outro dia circulou na internet, um camarada estava internado no hospital. O cachorrinho saiu da casa, ficou lá na porta do hospital esperando o dono ser liberado, ganhar lá a alta médica, né? Não quis sair de lá o cãozinho, ficou esperando. Você quer mais fidelidade do que isso? É mais fidelidade do que isso? A Olga Maria: boa tarde, Rodrigo. Esse cara que fez o que fez com esse cão deveria, ou melhor, não deveria nem pagar fiança. Concordo plenamente, concordo plenamente. Que o cara faz isso com animal, é capaz de fazer com qualquer pessoa, né? A Ana Maria Abrão. A Ana Maria tá brava aqui, hein? Se eu pego um monstro desse, juro que faço com ele pior do que ele fez com o animalzinho inocente. Ele diz aqui, covarde.
Eu acho, né, sinceramente, que violência só gera violência. Violência só gera violência. Agora, que é revoltante, é revoltante. É revoltante, sinceramente, é revoltante. A Cibele está pedindo beijo aqui. A Josi, o que a Josi está contando aqui? Deixa eu ver. A Josi está contando que pegou um animalzinho para poder criar, né? E eu tenho uma cachorra que peguei na rua e ela é minha companheirona. É a Pituca. São várias as histórias, já contei aqui. Na casa do meu pai, em Minas Gerais, tem uma cadelinha laica, né, que a gente também achou na rua num dia de muita chuva, aliás, numa enchente terrível lá na minha cidade. E ela ficou até hoje com a gente. Eu chego lá, ela faz uma festa, né, enorme, enorme. Cibele pediu um alô aqui. O Lucas Martins também, não é o nosso companheiro, é o outro Lucas, né? E a Flávia Lima, boa tarde, Rodrigo. Ela está também descendo aqui o porrete. A pessoa que fez isso com esse cão merece que façam com ela o mesmo. Até a cabeça dele ficar quadrada, porque a imagem é chocante, né? O cachorro, olha lá, o cachorrinho está com a cabeça quadrada de tanta pancada, gente. Tanta pancada. Eu fico emocionado de falar disso aí, eu não gosto de falar disso aí. Eu não gosto de ficar vendo esse tipo de coisa. O nosso editor aqui, o Kleber Casablanca, vive a mesma situação. O Bruno, nosso editor ali, os dois têm pavor de editar esse tipo de coisa. Porque é falta, sabe? É uma falta de noção, sei lá, cara. O nego que faz isso aí deve ser louco, deve ser maluco. A Flávia está dizendo que a pessoa que fez isso merece que façam com ela o mesmo. Eu não sou favorável à violência. Se bem, né, que você faz isso com uma pessoa, nunca mais ela volta a repetir. Nunca mais ela volta a repetir. Nós vamos continuar acompanhando a situação desse cãozinho aí. Eu estou me lembrando muito do cão lobo. Sabe o cão lobo lá de Piracicaba? Que foi arrastado pelo dono, né, que acabou morrendo, né? O cãozinho ainda foi tratado, mas não resistiu. Tomara que esse cão aí, que nem nome tem, possa sobreviver. Mas a situação dele é muito difícil, muito difícil. Pode vir comigo aqui. Olha. A Delegacia de Homicídios de Campinas continua as investigações sobre os assassinatos registrados no último fim de semana. Em menos de 30 horas, 5 pessoas morreram. É uma guerra. É uma guerra. Só que a polícia está no encalço. Eu tenho certeza que a equipe comandada pelo delegado Rui Pegolo, em pouquíssimas horas, vai trazer resultado dessas investigações para a gente. Aliás, é uma delegacia que tem prendido muito, né? E que tem um excelente trabalho. A gente mostra todo dia. Todo dia tem novidade lá no setor de homicídios. Só que dessa vez a onda de violência tá pegando feio, hein? Tá pegando feio. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil. Tá aqui, ó. Olho na notícia. Campinas tem vivido dias de muita violência. Basta abrir os jornais para ver manchetes que noticiam mortes na primeira página. Só neste fim de semana foram 5 assassinatos em 4 diferentes regiões da cidade. A primeira vítima morreu na sexta-feira. Robson Franco Pereira, 26 anos, cabeleireiro. O homicídio aconteceu por volta das 10h30 da noite na Rua Lusitana, no centro da cidade. O homem foi executado com 7 tiros. Quando a polícia chegou ao local, o travesti já estava morto. O corpo foi encontrado caído bem próximo a uma pensão onde ele trabalhava. O rapaz já tinha sido preso em 2004 por tráfico de drogas. Luiz Carlos Barella Júnior, 20 anos, corretor de seguros. O rapaz deixava a namorada em casa na Vila Aeroporto por volta das 5 horas da tarde, quando foi surpreendido por 2 homens em uma moto. Um dos criminosos efetuou o disparo, que atravessou o capacete e atingiu a cabeça. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Sumaré, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. Nada foi levado pelos bandidos, que conseguiram fugir. A namorada de 19 anos contou à polícia que ouviu o barulho do disparo, mas não conseguiu identificar os autores do crime. Já na madrugada de domingo, mais 2 mortes foram registradas. Fernando Pereira Montoro, 40 anos, ajudante geral. Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira, 23 anos, segurança.
Os corpos foram localizados na Rua dos Salgueiros, na Vila Boa Vista. A Guarda Municipal foi chamada para atender uma ocorrência de troca de tiros. Mas quando chegaram ao bairro, encontraram 2 pessoas executadas. Foram vários disparos. No local, a perícia encontrou 22 cápsulas deflagradas de calibre 380. Uma das vítimas carregava papelotes com substância entorpecente e R$ 61 em dinheiro. Para a polícia, o crime pode ter sido motivado pelo tráfico de drogas. Que ali comumente há o tráfico de drogas, né? As 2 vítimas, até onde a gente apurou, estão envolvidos com o tráfico ilícito, razão pela qual a autoria fatalmente vai nos nortear em relação ao desentendimento ao tráfico de drogas. A última vítima do fim de semana foi um adolescente. DFJD, 15 anos, estudante. O corpo dele foi encontrado no Jardim Santa Rosa. O jovem foi executado com 12 tiros. Os disparos atingiram o tórax, pescoço, pernas, braços e a cabeça. No local do homicídio, a polícia encontrou 5 cápsulas deflagradas de uma pistola calibre 380. Nada foi levado do jovem, que estava com os documentos e o telefone celular no bolso. A motivação do crime ainda vai ser apurada. Para o delegado Rui Pegolo, os casos não têm relação. Por hora, não dá para a gente conectar um crime com o outro. O que a gente pode dizer é que a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, a perícia, nós comparecemos em todos os crimes. Todos os crimes estão sendo investigados. Nenhum crime está sendo deixado para trás. O objetivo da polícia agora é dar sequência às investigações e encontrar os responsáveis pelas mortes. Sim, agora aguardamos as presenças dos parentes, várias testemunhas já foram intimadas. E aqui vai mais um apelo para que quem souber de algo, não é, e quiser testemunhar, compareça, nos procure, ligue para o Disque Denúncia, ligue para a Polícia Civil, que o sigilo será mantido. Olha, esse alerta do delegado Rui Pegolo é importante. Se você tem alguma informação, a Stephanie vai me ajudar aí. Tem o Disque Denúncia, o 3236-3040, tem o 181, também o Disque Denúncia do Estado de São Paulo, está lá, ó, 3236-3040 ou 181. Tem também o telefone da Delegacia de Homicídios, que é o 3232-8822, 3232-8822. Eu sou testemunha desse trabalho de homicídios e vocês aqui do Brasil Urgente também. Toda semana a gente traz aqui um caso resolvido, né? Um caso relatado, um caso esclarecido. Agora, é coisa pra caramba, hein? O trabalho que esses investigadores têm é um negócio fora do comum. E não para de morrer gente, é uma guerra. Precisamos saber o motivo dessa guerra. Eu, sinceramente, não sei ainda, eu não consegui entender o motivo dessa guerra. Mas estão matando e não param de matar. Não param de matar. Olha, nós fizemos uma conta ontem, né? Aliás, desde semana passada nós estamos fazendo conta aqui. A estatística não para de crescer. No mês de agosto, são 24 pessoas assassinadas aqui em Campinas. Uma estatística que mais que preocupação coloca a sociedade no meio do fogo cruzado. Hein? Faça-me o favor, deixa eu ver mais uma reportagem da Carla Ramil, Olho na Notícia. O mês de agosto tem sido preocupante para as autoridades policiais de Campinas. Foram 24 assassinatos registrados na cidade, quase um por dia. Para Rui Pegolo, delegado responsável pelas investigações, os motivos para o aumento no número de homicídios podem ser vários. Desentendimento entre quadrilhas, tá? Que eu acho, através do sistema de inteligência policial, está intimamente ligado com a saidinha do Dia dos Pais, onde 10% dos presos não retornaram para o sistema penitenciário, talvez exatamente para cumprir alguma missão aqui de dar acerto a alguma dívida existente. O último caso que chamou a atenção da cidade aconteceu no dia 23 de agosto, no Jardim Capivari. 4 pessoas, entre elas um adolescente, foram executadas a tiros, como mostrou
o repórter do Brasil Urgente, Leandro Maia. As vítimas estavam em frente a um bar quando 4 homens chegaram armados e encapuzados em 2 motos e efetuaram diversos disparos. Na parede ficaram as marcas das balas. 3 homens morreram na hora. O menor de 15 anos foi socorrido, mas também morreu. Os 3 homens não tinham passagem pela polícia. O adolescente já tinha sido apreendido por tráfico de drogas. A população do bairro e os familiares das vítimas, por medo, preferiram não gravar entrevista. Mas a tragédia chocou os moradores. O objetivo das investigações daqui para frente é entender o que essas pessoas faziam no local e por quem foram mortas. Outro caso que assustou os campineiros e trouxe insegurança para os moradores do Jardim São João foi a morte do cabo da Aeronáutica Luiz Henrique Pereira da Silva. O militar de 31 anos foi executado com tiros de fuzil. O crime aconteceu na Avenida das Amoreiras, bem em frente a esta pizzaria, onde o rapaz fazia bico como segurança há 4 meses. O Brasil Urgente também mostrou esta história. De acordo com informações da polícia, o militar estava dentro do próprio carro quando foi surpreendido pelos assassinos, que chegaram em outro veículo. Luiz foi encontrado com a arma de trabalho na cintura e sem os sapatos, possivelmente porque observava de dentro do automóvel o movimento na pizzaria. Ele não teve a menor chance de se defender. Nenhum objeto pessoal dele foi levado pelos criminosos. Os bandidos conseguiram fugir. O carro da vítima ficou destruído. As marcas das balas ficaram expostas na parede desta escola, que fica bem em frente ao estabelecimento onde o cabo da Aeronáutica fazia a segurança. No chão ainda era possível ver manchas de sangue. No local foram apreendidas pela polícia 29 cápsulas de fuzil. A polícia descarta a possibilidade do militar ter sido morto por engano e já tem um suspeito. A Polícia Militar logrou êxito na apreensão de um armamento de grosso calibre compatível com o armamento que foi utilizado para executar o cabo da Aeronáutica, o que será objeto de perícia para confrontar realmente se essa arma apreendida hoje foi utilizada para executar. Aí a investigação vai ganhar corpo, vai ganhar fôlego e brevemente nós esperamos esclarecer esse crime. Desde o início do ano, 98 pessoas foram mortas em Campinas. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, são 83 investigados pelo setor de homicídios da cidade. Até agora, apenas 30% deles foram elucidados. A solução dos crimes nem sempre é rápida. Em casos como estes, uma das grandes dificuldades da Polícia Civil é contar com a colaboração das testemunhas e dos parentes das vítimas. Estas pessoas costumam não falar por medo da represália de criminosos. E aqui vai mais um apelo para que quem souber de algo, não é, e quiser testemunhar, compareça, nos procure, ligue para o Disque Denúncia, ligue para a Polícia Civil, que o sigilo será mantido. Olha, liga e ajuda a polícia, hein? Porque essa onda de violência está colocando você na mira dos bandidos. Daqui a pouquinho nós vamos falar do caso dos idosos, né? Os idosos que, de forma impressionante, têm atuado como uma quadrilha. Nós estamos chamando de quadrilha do vovô, né? Porque são 2 vovôs, 2 idosos que estão atacando. Os canalhas também envelhecem. Os canalhas também envelhecem, infelizmente. Mas antes eu quero imagens de novo daquele cão. Vocês estão de sacanagem comigo que deram o nome de Cabecinha pro cão, porque o que eu estou vendo aí, as pancadas que esse cão recebeu foram justamente na cabeça, hein? Justamente na cabeça. Eu tô chocado com essa imagem. E a gente ligou pro doutor Rômulo. É o doutor Rômulo que está comigo na linha, ô Vinícius? É isso? O doutor Rômulo está comigo na linha. Aliás, é o doutor Diogo que está comigo na linha. Não tem nada a ver com o doutor Rômulo. O doutor Rômulo é delegado, né? E o doutor Diogo é o veterinário que está atendendo esse cãozinho. Tem dezenas de participações aqui dos telespectadores. Esse caso está mexendo com todo mundo. A Lígia está dizendo o seguinte: não tem como chamar de ser humano uma pessoa dessas. Meu Deus, Deus é maior e esse cachorro vai sair dessa. Agora esse monstro tem que ser punido. A Preta Chaves, esse imbecil deveria apanhar de umas 20 pessoas. Mané tem que ficar preso, sem fiança. Quem mais está participando aqui?
A Márcia, judiação, Rodrigo, eu peguei um cachorro que ficava na rua. É a melhor coisa do mundo, isso não se faz. Essa pessoa vai pro inferno, sabia? E aí o Alcides, essa pessoa tem que ficar presa para sempre, diz aqui o telespectador aqui, o Alcides. E que nesses ouvintes aqui tem muita gente participando aqui, a Stephanie, a Natália, o Eduardo, é muita gente participando. O doutor Diogo, boa tarde, obrigado por nos atender, viu, doutor Diogo? Boa tarde, Rodrigo, prazer é meu. Olha, doutor, eu gosto muito de bicho, né? Eu sempre digo aqui para os nossos telespectadores, eu acho uma judiação mesmo. Eu vejo imagens como essa, isso mexe comigo, choca comigo. Eu tenho certeza que o senhor, né, que ama os animais e dedica a vida a cuidar da vida desses animais, deve estar sentindo a mesma coisa nesse momento, doutor Diogo. Como é que está a situação desse cão? O que o senhor pode dizer para a gente? Os indícios são mesmo de espancamento e um espancamento covarde, né? Desculpa. Oi, doutor Diogo. Oi. O senhor está me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Pois não. O sinal de espancamento, claro, porque apesar, quando nós fomos retirar o animal da casa, o dono alegou, o responsável alegou que o animal batia a cabeça no portão quando via lixeiro, quando via o carteiro, né? Mas ele tem um corte bem incisivo, que é bem característico de uma paulada ou barra de ferro. Ele tem uma fratura na costela, ele tem edema pulmonar, ele veio com uma infestação muito grande de pulga e carrapato, tanto que ele tem uma anemia muito grave, ele tem a doença do carrapato, né? Então o animal está precisando de uma transfusão de sangue. O caso dele, ele tem sintomatologia neurológica também, o caso dele é bem grave, viu, Rodrigo? Olha, doutor, qual que é a chance? Eu vou partir logo para os finalmente aqui, porque eu não sou muito de ficar encebando, não. Qual que é a chance de sobrevivência desse cachorro aí, doutor? Olha, Rodrigo, o caso é bem grave, o estado dele é muito, muito ruim e, se Deus quiser, se ele conseguir sair dessa, provavelmente ele vai ter sequela, viu? Vai ter sequela. Olha, me chamou muita atenção a imagem, doutor, porque a impressão que eu tenho é que a cabeça do cachorro ficou quadrada, né? Ele teve um politraumatismo craniano, né, e um edema muito grande, até o crânio ele deslocou mesmo, ele perdeu uma das vistas, né, ele não enxerga, está cego de um olho, a outra não consegue nem abrir, pra gente ter uma noção do que aconteceu, né. Que, aliás, é importantíssimo para fazer o monitoramento, inclusive neurológico do cãozinho, né, doutor? Infelizmente, é uma dificuldade que se impõe, inclusive, ao tratamento médico. Doutor Diogo, quais são os procedimentos previstos a partir de agora? O senhor falou da transfusão de sangue, esse cãozinho continua internado, como é que é a situação? Na verdade, agora a gente está fazendo todo o tratamento de suporte também, né, baseado nos diagnósticos que saíram com o exame, com a ultrassonografia, com o raio-x e com o hemograma, né? Então, para a doença do carrapato, ele está tomando alguns antibióticos, está tomando remédio para dor, analgésicos, está tomando corticoide. A gente entrou com uma fluidoterapia, com soro, porque ele está com uma desidratação. Estamos tentando nutrir o animal também pela veia, porque como houve ruptura ou de estômago ou de intestino, porque tem muito ar tanto dentro do estômago quanto na cavidade abdominal. Então a gente tem drenado 2 vezes por dia para tirar o ar da cavidade, que já dá um alívio para o animal muito grande. Então, além do tratamento para o que foi fechado o diagnóstico, como doença do carrapato, traumas, está sendo feito toda a terapia de suporte aqui no Planet-Vet, né? Imaginar que o próprio dono fez isso com o cachorro é revoltante, precisa meter esse cara na cadeia. Esse cara na cadeia. E olha, doutor Diogo, é muito triste viver num país onde fazem isso com crianças, fazem isso com idosos, fazem isso com gente querida, com gente do bem, fazem isso com animais e a impunidade impera solta. Porque dificilmente, nós temos que admitir isso aqui,
e usar esse caso como exemplo para pedir a mudança das leis desse país. Dificilmente alguém que faz isso com o animal vai preso. Dificilmente responde. Há um esforço danado. Tem uma delegacia dos animais aqui em Campinas que trabalha dia e noite, registrando esses casos. Há um esforço muito grande na polícia, até em algumas esferas do judiciário. Só que a lei protege o bandido, a lei protege quem espanca a mulher, quem bate em criança, quem mata idoso e quem bate e mata animal. Nós precisamos mudar a lei, gente. Do jeito que tá, não dá mesmo. Faça-me o favor, viu? Obrigado, doutor Diogo, conte aqui com a equipe da Band sempre. Nós vamos continuar acompanhando o caso desse cãozinho e tomar, para Deus tudo é possível, né? Tomara que a gente tenha uma boa notícia nos próximos dias. Um abraço para o senhor e um bom trabalho, viu, doutor? Muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço, a gente também aqui está fazendo o possível e com certeza o Planet Vet vai conseguir fazer o melhor para salvar esse menino. Tá ok, obrigado, doutor. Obrigado. Pedi para a gente falar com o doutor, porque tem muita gente participando aqui. Seria injusto a gente deixar esse caso passar sem dar os devidos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Tem um montante de coisa aqui, um montante de gente participando. Obrigado aí também pela audiência, essa audiência é impressionante e a gente forma aqui uma corrente de solidariedade, de debate, essa corrente que é bola para frente para a gente discutir e lutar por um mundo melhor, né, gente? Nada mais do que lutar por um dia melhor, um mundo melhor, né? A cada dia lutar por um mundo melhor. Vem comigo aqui, porque tem aquelas imagens impressionantes, né? Agora há pouco eu recebi aqui no Facebook, diz que canalha também envelhece. E tem o vovô aí do crime, aliás são dois, né? Os ladrões da terceira idade, os idosos que se passam por clientes e roubam o dinheiro do caixa de uma banca de jornais. Foi em Montemor. Aí nem mesmo a presença da Guarda Municipal fica do ladinho do estabelecimento, inibiu a ação dos bandidos. A reportagem é da Alicia Manjavá, que está comigo aqui, ó. Olho na notícia. Poucos cabelos, óculos, idade avançada e até dificuldade para caminhar. Quem olha para estes idosos não imagina o que eles são capazes de fazer. Se aproveitando da imagem de bonzinhos, eles agem sem o menor pudor. O alvo é esta banca de jornal no Jardim Paulista, em Montemor. Os vovôs do crime chegam cedo. O primeiro a entrar é o de casaco cinza. Enquanto ele compra uma revista, o de roupa azul se aproxima, analisa a área e sai sem levar nada. Menos de 5 minutos depois, o idoso de azul retorna e também compra uma revista. Enquanto ele finge colocá-la em uma sacola, do lado de fora, o comparsa, que está em um carro branco, atrai a atenção da funcionária. Ela sai para atendê-lo e nem desconfia que deixa um assaltante sozinho na banca. O vovô se debruça no balcão e pega o dinheiro do caixa. A vítima lembra que o homem que estava no carro tentou prender a atenção dela. Por isso, ela demorou a voltar para dentro da banca. Falou que tinha encomendado uma revista com meu pai, ele queria saber sobre a revista. Aí eu falei para ele que essa revista a gente não recebia. Foi isso só, não foi tão demorado assim quanto eu achei que foi. Quando ela percebeu que havia sido roubada, já era tarde demais. Os idosos ladrões já haviam fugido. Foi quando a menina veio comprar recarga, eu fui dar o troco e não tinha dinheiro. Eu liguei pro meu pai, ele falou que não tinha tirado dinheiro. Aí foi a hora que eu desesperei, fui olhar na câmera e aí eu vi, né, que ele tinha pego. Toda a ação foi gravada pelas 4 câmeras de segurança da banca de jornal. A proprietária espera que as imagens ajudem a identificar os criminosos. O que a gente pede é ajuda para quem vai assistir, que possa estar denunciando, porque alguém tem que fazer alguma coisa. De olho nas gravações, Luciene acredita já ter visto o homem de azul. Para ela, o idoso teria frequentado a banca dias antes para analisar o local. O moreno, que roubou mesmo, esse eu já tinha visto aqui na banca. Eu já atendi ele, então ele não é de tão longe. Eu fico emocionado, sabe, porque a gente trabalha tanto, né? E ninguém faz nada. A justiça não faz nada. Como o Datena falou, que estão diminuindo a pena dos ladrão. Veja só, diminuindo a pena. Essa é boa agora. Então quer dizer, vamos ficar trancados a gente e eles na rua, porque agora idoso começou a roubar a gente. Só tá faltando, sabe o quê? Um bebezinho vir engateando aqui com uma metralhadora para poder assaltar a gente agora, porque não tem mais o que fazer.
E a impunidade comendo solta. Se olha o vovô desse aí, você vai imaginar que ele vai roubar alguém? Tá acima de qualquer suspeita. A imagem é impressionante, olha lá. Ó. Tem dois vovôs do crime, né? Esse aí de azul e aquele lá de cinza. Eles vão dar aquela disfarçada, o cara pega o jornaleco ali, pega uma revista, né? Compra a revista. Aí o idoso que estava antes lá de cinza, ele já tá lá do lado de fora, né? Estacionando o carro e aí chamou a menina da banca, ó. Na hora que a menina foi lá para entregar uma revista para ele, o outro idoso vai, né? Você tá vendo? Ele entra no caixa, pega o dinheiro do caixa, pega cartão de recarga de celular, pega cigarro e dá no pé. E os caras ainda não foram encontrados, não é isso? Não foram encontrados, por isso a sua denúncia é muito importante na Polícia Militar, na Polícia Civil lá de Montemor, no Disque Denúncia. Se você reconhecer esses idosos aí por aí, denuncie. Denuncie esses canalhas. Canalha também envelhece, como disse agora há pouco aqui. Eu vou procurar o nome do nosso telespectador que usou essa frase. Essa frase foi sensacional. Canalha também envelhece mesmo, né? Infelizmente, devia estar dando exemplo aí para a juventude, mas não dá exemplo para a juventude, né? É a Ana Maria, a nossa telespectadora, que diz que canalha também envelhece mesmo. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Vem comigo aqui, porque tem perigo em Hortolândia, hein? A Prefeitura interditou uma escola infantil no Jardim Boa Esperança e deixou 200 alunos sem aulas. O prédio pode desabar a qualquer momento por causa de uma cratera formada em uma construção de moradias populares. Aliás, eu disse que é do programa Minha Casa Minha Vida, não é do PAC do governo federal, mas não é do Minha Casa Minha Vida. Deixa eu ver a Alicia Manjavac trazendo os detalhes pra gente aqui. Olho na notícia. O pesadelo de quem tem filhos matriculados nesta escola no Jardim Boa Esperança, em Hortolândia, começou há pouco mais de um ano. Desde quando a Prefeitura iniciou obras de construção destas moradias populares, aparentemente de maneira irregular, o terreno começou a ceder. Faz um tempo que está esse barranco lá, já teve uma época que foi interditada e agora eles estavam indo de novo. Aí quando foi ontem eu recebi a notificação que eles vão ficar sem ir até consertar esse barranco, porque não tem condições das crianças ficar lá. A escola foi interditada nesta segunda-feira, quando a Defesa Civil esteve aqui e constatou que havia risco de deslizamento no asfalto da rua que fica ao lado da escola. Só de andar, a gente percebe que o piso está oco. O barranco, de cerca de 7 metros de altura, praticamente engole a quadra de esportes e já provocou rachaduras nas paredes. Em pleno horário de aula, a escola agora fica vazia, sem nenhum estudante. Eles deveriam ver o mais rápido possível, né, para ver o que se resolva, né? Sem segurança, quase 200 alunos estão sem estudar. E não há previsão de quando as atividades serão retomadas. Alguém tem que tomar providência, fazer alguma coisa, não é só falar. Ir na porta, pedir voto, todo mundo vai, né? E responsabilizar pelos atos, ninguém vai. Sem saída, Dona Helenida não sabe com quem vai deixar o filho de 10 anos quando for trabalhar. Não tem o que deixar, não tem condições de pagar, hein? Olha, só aconteceu isso porque não teve fiscalização da obra. Se tivesse tido acompanhamento da obra, não ia chegar numa situação como essa. Né? Aliás, as nossas prefeituras são péssimas quando o assunto é fiscalização e acompanhamento de obra, né? Tem de vida em risco e as prefeituras ignoram os procedimentos de segurança. Você acha que era para chegar num ponto desde engolir a quadra da escola e ter que fechar a escola por risco de desabamento? Nós vamos fazer um muro de arrimo. É isso? Até o fim de semana vai ficar pronto. E o prejuízo desses alunos? Essa semana toda sem aula. Por que chegou num ponto desse? Chegou porque ninguém fiscalizou, porque ninguém acompanhou, porque ninguém fez o que tinha que fazer, que era o trabalho da prefeitura de acompanhar essa obra. Olha o prejuízo dessa escola, gente que precisa, né? Criança que está fora da rua, para se livrar da droga, para se livrar da criminalidade, mas que não consegue ir para a escola porque alguém foi lá e mexeu no buraco da maneira como não deveria mexer. A resposta da prefeitura é que vão construir esse muro aí até o fim de semana. Se tivessem fiscalizado antes, nada disso estaria acontecendo e a gente não precisaria mostrar aqui na televisão, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui, olha.
Rápido intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí. Daqui a pouquinho tem o Datena para todo o Brasil. Até já.